Saudações, pessoal. Bom dia. E aí, tudo certo com vocês? Saudações, beleza? Tudo na paz aqui também. Vencendo o EAD diariamente, isso aí. Um EAD a cada dia. E aí, como é que foi de fim de semana? Tudo bem? Deu para descansar? Felizmente deu. Isso aí, Pedro. Provinha de sexta para sábado, Giovanni. Puxa vida. Dureza, hein? 6 horas de prova, uau. Bom, deixa eu ligar aqui então nossas coisas aqui. Bom, pessoal, podemos começar? Algo a discutir? Não? Então, beleza. Hoje a gente vai falar então da equação de onda. Que é outra grande das equações diferenciais parciais que a gente vai estudar aqui nesse curso. Então, a equação de onda, a gente tinha visto ela em dimensão arbitrária, né? Ela tem a seguinte cara, D2U del T2, igual a uma constante que a gente chama de C ao quadrado, vezes o Laplaciano de U, ou a gente também pode escrever isso como sendo o TT igual a C ao quadrado o XX, no caso 1D. Tá? Bom, o que a gente vai fazer na aula de hoje para começar vai ser entender um pouco melhor a origem da equação de onda. Tá? Então, existem três situações distintas em que aparece naturalmente a equação de onda. Tá? A primeira é no eletromagnetismo. Ou seja, equação de onda como descrevendo de fato ondas eletromagnéticas. A segunda são as vibrações de uma corda. Por exemplo, a corda de uma guitarra, né? E por último, a gente tem nas vibrações de um sólido. Isso aqui das vibrações de um sólido talvez seja um pouco menos familiar para a gente, mas é interessante também. Por exemplo, se você pegar um sólido, sei lá, uma barra de ferro muito comprida, e você der uma martelada de um lado, isso daí vai criar uma onda que a gente chama de uma onda elástica, né? Ou seja, quando você der uma martelada de um lado da barra, isso vai deformar um pouquinho os átomos ali do sólido, e essa deformação vai se propagar ao longo da barra na forma de uma onda. Então, que a gente chama então de uma onda de matéria, digamos assim, uma onda elástica da propagação desse sólido. Né? E isso é outro caso também onde aparece a equação de onda. Bom, eu vou focar na aula de hoje nesse caso aqui, tá? Esse caso do eletromagnetismo, vocês provavelmente fizeram essa conta em Física 4. Se não fizeram, tá feita nas notas e é super tranquilo. É essencialmente a ideia de mostrar que o campo, cada componente do campo elétrico e magnético satisfaz a equação de onda, né? Cada componente de E e B satisfaz a equação de onda. E esse caso aqui também, ele está feito nas notas, mas eu não vou fazer aqui, porque ele é muito parecido a derivação com esse caso aqui, tá? Então, eu vou focar na aula de hoje nesse caso, e eu deixo esses outros dois aqui como curiosidade para vocês. Né? Então, o que eu queria fazer no começo da aula de hoje é essa ideia da derivação da equação de onda, 1D, para uma corda vibrante. Eu acho que esse aqui é um exemplo legal que mostra como a gente pode ver
numa coisa bastante prática, assim, né, do dia a dia, a gente pode ver surgindo a equação, a IDP que a gente está trabalhando. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte. Eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar uma figura aqui para gente. Imagina que eu tenho uma corda, né? Então, eu tenho uma corda aqui, que é X, aqui é 0, aqui é L, tá? E eu tenho uma corda aqui. Uma coisa assim, tá? E a ideia é que eu vou então pegar, ou seja, realmente imagina que você está numa guitarra aqui, você pega e você estica a corda em algum ponto e essa corda vai então vibrar nessa direção. Então, a ideia é que eu tenho essa direção aqui que eu vou chamar de U, ela é a direção em que a corda está vibrando. Então, a gente vai ter aqui um U de X de T, que ele vai ser igual ao deslocamento da corda. Deslocamento, eu vou até usar uma palavra aqui, ele é o deslocamento transversal da corda no ponto X e no tempo T, no instante T. Então, ou seja, em cada ponto aqui, essa minha corda vai estar esticada de um valor diferente. Tá? Deixa eu até colocar aqui esse cara aqui para cá. Então, a gente vai derivar essa equação usando uma hipótese fundamental, que é a seguinte. A gente vai supor que a vibração é 100% transversal. O que isso significa? Significa que cada átomo só anda para cima ou para baixo, só se move para cima ou para baixo. Isso aqui é uma coisa legal, né? Ou seja, você tem vários átomos aqui. Né? Imagina que você tem os seus átomos da corda aqui. Cada átomo, a princípio, no movimento arbitrário, ele poderia se mover para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Mas a gente vai supor que essa corda é uma corda tensionada, né? Ou seja, a tensão na corda é grande, de tal forma que esse átomo aqui, nessa posição aqui, ele só vai mover para cima ou para baixo. Ele não pode mover para um lado ou para o outro. Então, isso é o que a gente chama de uma vibração transversal, né? Ou seja, não tem transporte de matéria da esquerda para a direita. Né? É interessante que você pode ter transporte de energia, a gente vai ver isso daí. Mas você não tem transporte de matéria. Se você tem um átomo aqui, o átomo que a gente chama de átomo 3, ele está paradinho aqui, esse átomo ele só vai vibrar para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. Ele nunca vai andar para a esquerda ou para a direita. Tá certo, pessoal? Essa é a hipótese básica que a gente vai fazer nessa derivação. Faz sentido? Perguntas? Maravilha. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai derivar a equação de onda, para fazer isso, a gente vai discretizar a corda. A corda em pequenos pedaços de tamanho ΔX. Ou seja, a gente vai pegar a posição e eu vou chamar aqui de XJ como sendo J vezes ΔT, onde J pode ser 0, 1, até um certo número N, sendo que N é igual a L sobre ΔX. Tá? Então, eu tenho o comprimento L aqui, L é o comprimento, que nem nos outros casos, né, que a gente vinha trabalhando, e eu vou discretizar isso agora em N mais 1 pedacinhos de tamanho ΔX. Tá? O tempo continua sendo contínuo, mas eu só vou discretizar o espaço, e a ideia é que no final, então, a gente vai tomar ΔX tendendo a zero. Então, essa discretização aqui ela é só um passo intermediário, tá? No final, a gente vai tomar
Δx tendendo a zero. Deixa eu pegar essa figura e colocar aqui embaixo. Ok. Tudo bem, pessoal? Então, a ideia é que eu vou ter para cada xj, eu vou ter um uj. Então, o j de t é u de xj e t. Então, o índice j é o deslocamento do pedacinho j. Você pode imaginar que você fez a... Obrigado, Gabriel. Delta x. Viajei aqui. Delta x. Isso. Você pode imaginar que você pegou a corda, que era uma coisa contínua aqui, né? Então, aqui estava a sua corda. Sim. E aí você discretiza ela agora em pequenos pedacinhos de corda de tamanho Δx. Beleza? Então, agora a gente vai olhar para o diagrama de forças disso daí. Então, a gente vai olhar aqui, ó, esse aqui é um diagrama de forças da corda na posição XJ. Então, eu tenho aqui a corda, eu tenho esse meu pequeno pedacinho de corda aqui. E aí, quando eu estico essa corda, imagina que a posição de equilíbrio da corda é aqui, né? A corda quer ficar aqui. Aí, por algum motivo, a corda esticou, ela esticou para cá. Quais são as forças que essa corda está sujeita? Né? A que forças essa corda está sujeita? Então, a ideia é que a gente vai desprezar forças como, por exemplo, gravidade, etc. Né? Então, a gente vai desprezamos, por exemplo, gravidade. Porque a gente sabe, quem já tocou uma guitarra aqui, ou quem já pegou uma guitarra na mão, sabe que se a corda da guitarra está tensionada, né, a força da gravidade é irrelevante. Se a corda estivesse bem solta, etc., tudo bem, ela ia cair sob efeito da gravidade. Mas se a corda está bem tensionada, que é o caso que a gente está interessado aqui, a força da gravidade é desprezível. Né? Então, essencialmente, que forças que atuam nesse pedacinho de corda? As forças que atuam são essencialmente as tensões com relação aos vizinhos, ou seja, eu tenho essencialmente as tensões com relação aos vizinhos. Né? O que mantém essa corda unida são as tensões na corda com relação aos dois vizinhos. Eu tenho a corda XJ, eu tenho aqui o ponto XJ mais 1, né? Eu tenho aqui o XJ mais 1, eu tenho aqui o XJ menos 1, e eu tenho as tensões que esses caras exercem. O XJ mais 1 exerce uma tensão, ele puxa o XJ, e o XJ menos 1 puxa o XJ para o outro lado. Né? E é isso que mantém a corda tensionada. Então, a componente horizontal da força, vai ser a tensão na corda da direita, vezes cosseno de θ2, menos a tensão na corda da esquerda, cosseno de θ1. E a componente vertical vai ser T2 seno de θ2 menos T1 seno de θ1. Né? Isso daqui, assim, no fundo, eu não fiz nada. Eu só estou dizendo que, ó, se eu tenho um pedacinho de corda aqui, e eu desprezo forças como, por exemplo, a gravidade, então as únicas forças que vão estar atuando nessa corda são duas tensões, uma para cá, uma para cá, que aí eu escolhi esses ângulos, né? Eu escolhi esses tetas aqui de uma forma conveniente. Mas aqui eu ainda não falei muito, porque eu não falei quem tem que ser essas tensões. Ou seja, eu estou colocando tensões aqui, mas eu não disse quem que tem, qual o valor dessas tensões. Tudo bem? Só que agora vem a primeira grande hipótese, né, que é essa hipótese de a vibração transversal. Vibração transversal. Se a gente está supondo que a vibração é 100% transversal, não pode ter uma componente da força nessa direção horizontal. Porque se eu tiver qualquer força resultante para a direita ou para a esquerda, isso vai fazer com que os átomos aqui se movam para a esquerda ou para a direita. Então, a hipótese de que a vibração é transversal implica que a força horizontal tem que ser zero. Né? Não pode haver força horizontal. Horizontal. Ou seja, FH,
que é igual a T2 cosseno de θ2 menos T1 cosseno de θ1 tem que ser igual a zero. Isso significa que, para qualquer pedacinho de corda, XJ, eu tenho que ter T2 cosseno de θ2 tem que ser sempre igual a T1 cosseno de θ1. E isso daqui eu vou chamar, então, de um certo T. T. Tá? Então, esse T, a ideia é que isso daqui é agora uma propriedade da corda. Propriedade da corda. Ou seja, é uma coisa que, no fundo, é a mesma para todos os pedacinhos, né? Para todos os pedacinhos, eu tenho... ou seja, como as forças horizontais têm que ser zero para cada pedacinho, todos esses caras aqui têm que ser iguais ao mesmo valor, um certo valor T. Esse T, no fundo, define a corda. Ele é a tensão que você coloca quando você prende a corda lá na guitarra. Né? Você tensiona ela com uma certa tensão T. E essa tensão é fixa. Né? Ela é o que você estabelece quando você prende a sua corda. Então, isso aqui é a grande hipótese que está por trás dessa derivação. Essa hipótese de vibração transversal e que, portanto, a força horizontal tem que ser zero, o que define uma constante horizontal, uma tensão horizontal que é constante ao longo da corda. Tá claro, pessoal? Essa parte, assim, conceitualmente, é a parte mais importante para a gente entender o que vem em seguida. Se não tiver claro, por favor, perguntem. Maravilha. Ok. Então, olha só. Ô, Lucas, não tem problema. Você pode definir o θ do jeito que achar mais conveniente. Eu defini esses θs assim só por uma questão de conveniência, para que o θ que eu estou definindo entre o xj e o xj mais 1 seja compatível com o θ definido entre o xj menos 1 e o xj. Que a ideia é que eu tenha um carinha desse daqui, né, um diagrama desse daqui para cada pedacinho da corda. É só uma questão de conveniência. Beleza? Então, olha só. Vamos ver agora quais são as consequências disso daqui. Isso, Thiago, esse T é uma constante, ele não depende do tempo. Ou seja, ele é uma constante, ele tem que ser assim. Porque se ele mudar em qualquer instante, ou seja, haveria uma componente horizontal da força. Então, esse cara tem que ser uma constante. Ele define a corda. Né? É claro, assim, não preciso nem dizer, né? O que a gente está falando aqui, Thiago, são vibrações pequenas, né? Tudo isso daqui vale se a corda vibra pouco. Imagina uma corda de violão bem tensionada. A corda do violão tem, sei lá, quantos centímetros aqui de comprimento de corda, e a vibração ela é bem pequenininha. Ela é assim, ali né, em torno do eixo aqui. É claro que se eu fizesse a corda vibrar loucamente aqui, aí tudo isso vai para o brejo, né? Aí nada disso seria verdade. Mas isso são hipóteses que vêm de vibrações pequenas. Porque as componentes verticais ficariam dependentes do cosseno? Não, eu acho que não, Lucas. Ou seja, digamos assim, a coisa tem que ser consistente, né? É que você está dizendo eu colocar o θ como sendo o ângulo com a vertical, eu imagino, certo? Assim, tudo tem que dar certo, porque a gente pode fazer isso, não tem como dar problema, né? Assim, se a gente fizer de forma cuidadosa, tem que dar certo, porque é equivalente. Não consigo ver motivo para dar errado. É só uma questão. Você vai, acho que talvez daqui a pouco vai ficar mais claro onde é que vão entrar esses cossenos aqui, né? O que a gente vai fazer com esses senos e cossenos? Acho que isso daí vai esclarecer um pouco a sua pergunta. Beleza? Tudo bem, ó, o Rodrigo respondeu. Se a gente não vai, se a gente colocar o θ aqui, ele não seria pequeno, né? Não seria justo expandir para θ pequeno. Boa, Rodrigo. Beleza. Maravilha, pessoal. Então, olha só.
Vamos olhar agora para a força vertical. Então, a força vertical, ela vai ser T2 seno de θ2 menos T1 seno de θ1. Só que o que eu vou fazer agora, aqui, eu vou usar essa igualdade. Então, eu vou escrever, por exemplo, eu quero me livrar do T2. Então, eu vou escrever o T2 como sendo T sobre cosseno. Então, isso daqui vai ficar T vezes seno de θ2 sobre cosseno de θ2. E na outra, eu escrevo isso igual a isso. Então, eu escrevo T seno de θ1 sobre cosseno de θ1. Ou seja, a força vertical pode ser escrita como sendo tangente de θ2 menos tangente de θ1. E agora eu expressei, então, a força como sendo uma diferença entre ângulos vezes esse t, que é um parâmetro, né? É um parâmetro que define a sua corda. E por que eu quis fazer isso? Não só porque agora eu consigo escrever, ou seja, eu elimino esse T2 e T1, eu escrevo só um T, mas também eu sei quem são essas tangentes, né? Porque, ó, se a gente voltar para esse gráfico aqui, quer ver? Se a gente voltar para esse gráfico... peraí. A gente vê o seguinte, né? Por exemplo, a tangente de θ2, quem que ela vai ser? Ela é a inclinação, ou seja, o que é esse θ2? Né? Esse θ2 é o ângulo entre o XJ e o seu XJ vizinho. Então, ele é cateto oposto, que é o J mais 1 menos o J, ou seja, é essa distância aqui, né? Deixa eu usar uma cor diferente. Vezes essa distância aqui, que é ΔX. Né? Ou seja, a tangente de... O θ2, ele é exatamente... Aqui tudo bem, esse gráfico aqui não ficou tão bom, né? Mas acho que deu para entender. Talvez deixa eu fazer melhor assim, né? Uma coisa assim, né? Ou seja, ele é ΔU sobre ΔX. ΔX sendo a distância entre esse XJ e o XJ mais 1. Acho que, inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui. Acho que esse gráfico aqui, ele é até melhor, né? Deixa eu copiar. Acho que ele é até melhor para... deixa eu colocar ele aqui. Né? Ou seja, quem que é o XJ? Eu tenho uma coisa assim. Né? Então, isso daqui é ΔU, isso daqui é ΔX. Né? E da mesma forma, o tangente de θ1 vai ser igual a uj menos uj menos 1 sobre ΔX. Então, acho que isso aqui talvez esclareça um pouco também a questão do Lucas. Ou seja, eu não vou ter que expandir necessariamente para o θ pequeno, mas mais do que isso, eu quero relacionar esse θ com exatamente essa diferença entre as posições aqui de cada uma das partículas. Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Ok, então eu vou continuar. Se não fizer, por favor, interrompam aí. Então, agora eu vou plugar essencialmente esses caras aqui. Então, eu vou ficar com FV como sendo T vezes, colocar um ΔX aqui na frente, e aí eu fico com UJ mais 1 menos UJ menos UJ menos UJ menos 1. Ou seja, T sobre ΔX, UJ mais 1 menos 2 UJ mais UJ menos 1. E agora, alguma sugestão? Limite? E aqui que será que vira esse cara aqui? Segunda derivada. Isso aí, Gabriel. A gente tinha visto isso quando a gente falou de diferenças finitas, né? Diferenças finitas. A gente tinha falado que o limite de ΔX tendendo a zero de
UJ mais 1 menos 2UJ mais UJ menos 1 sobre ΔX ao quadrado, tem essa pequena diferença. Isso daqui era o XX, ou seja, era a segunda derivada. Então, eu vou escrever essa força FV como sendo T... peraí, deixa eu só ver aqui. Eu vou escrever assim, T ΔX, UJ mais 1 menos 2, UJ mais UJ menos 1, sobre ΔX ao quadrado. Eu vou colocar em evidência aqui um ΔX a mais, tá? Ou seja, em vez de escrever só um ΔX aqui, eu vou colocar um ΔX e um ΔX ao quadrado aqui. Porque aí eu sei que quando eu tomar o limite, isso daqui vai tender a T ΔX vezes o XX. Eu não vou tomar esse limite ainda, tá? Mas a gente sabe que quando chegar a hora de tomar esse limite, isso daqui vai tender a uma coisa que vai ter a segunda derivada aqui. Tudo bem, pessoal? Tá claro? E aí, agora, onde é que entra essa força? Essa força, e agora essencialmente terminamos, né? Essa força, ela entra na segunda lei. Então, eu tenho aqui a segunda lei. Ela diz que a massa vezes a aceleração daquele pedacinho de corda, d2UJ dt2, é igual à força FV. Ou seja, é igual a T ΔX vezes o J mais 1 menos 2, o J mais o J menos 1 sobre ΔX ao quadrado. E, por último, eu vou olhar um pouquinho para quem que é essa massa aqui, né? Então, isso aqui é a massa. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou escrever M como sendo ρ ΔX, onde ρ é igual a densidade linear da corda. Ou seja, é massa por centímetro. Né? Porque essa massa ela é muito pequenininha, né? Ou seja, essa massa ela é tão pequena quanto pequeno for o meu pedacinho de corda. Se eu estou pensando que eu discretizei minha corda em pedacinhos muito, muito minúsculos, essa massa ela também é muito minúscula. Então, eu compenso com isso daí. Então, eu vou ficar com ρ ΔX, d2UJ, dt2, igual a T ΔX, o J mais 1 menos 2, o J mais o J menos 1, sobre ΔX ao quadrado. Aí agora vocês veem, né, que cancela aqui o ΔX, acho que essa é a parte mais importante, né? Eu vou cancelar agora esse termo aqui. E eu vou ficar, então, com, tomando o limite ΔX tendendo a zero, eu vou ficar com del2u del T2 igual a C quadrado del 2U del X2, contanto que C vai ser T sobre ρ. E essa daqui, então, é a minha equação de onda. Tá? Inclusive, com agora uma interpretação interessante para essa constante C. Tá? Tudo bem, pessoal? Perguntas, por favor. Questionem. Diga, Gabriel. Oi, Land. A minha dúvida é mais a seguinte linha. Se eu fico imaginando, por exemplo, a corda de um violão. Se você, por exemplo, tensiona as duas extremidades da corda, e aí ela passa a ocupar um comprimento L, certo? Vamos supor que ela está linearmente, ela liga os dois pontos linearmente. Aí, a partir do momento que eu aplico uma deformação na corda, ela vai oscilar, mas ao mesmo tempo ela vai passar a ocupar o comprimento da corda vai ser diferente, né? A menor distância entre os dois pontos era L, e agora ela vai ter uma deformação e ela vai deformar. Só que isso implica uma deformação horizontal, certo? Isso. Ou seja, o comprimento total dela realmente muda, não é constante. Certo.
E isso, para fins de cálculo, não tem problema. Essa deformação horizontal, ela é mínima? A gente considera que ela seja mínima? Boa, perfeito. A gente está considerando que ela é mínima. Então, por exemplo, estritamente falando, isso daqui não é bem verdade, né? Por exemplo, a massa seria ρ vezes um pedacinho de corda, que seria tipo assim, esse pedacinho daqui para cá, por exemplo, né? Mas Certo. essa deformação, a gente está supondo que é tão pequena comparada a essa que é desprezível. Então, é verdade, tudo isso seria uma aproximação. A gente está supondo Tá, que, essencialmente, o comprimento da corda não muda significativamente. tá bom, E Lange. desculpa, o pessoal já vi que tem um erro aí. C quadrado, vocês têm razão, gente, desculpa. C quadrado igual a T sobre ρ. Viajei aqui. Perfeito. Obrigado. Beleza. Tudo bem, pessoal? Mais perguntas? Então, Giovanni, boa. A gente sabe que C é uma velocidade, né? A gente vai ver, talvez não essa aula, mas com certeza ainda essa semana, por que realmente C é uma velocidade, né? Mas é verdade, C é a velocidade de propagação da onda. Velocidade de propagação da onda, né? E a gente vai entender por que isso daí, tá? Mas a gente já meio que eu já antecipei um pouco isso daí, né? Agora, é interessante que a gente nota que isso daí tem uma interpretação interessante, né? Porque você vê que o C, ele aumenta com T. Ou seja, se eu tenho uma corda muito tensionada, a onda se propaga mais rápido. E ele também diminui com Rho. Ou seja, a onda tende a se propagar mais rápido em cordas leves. Se a corda é muito pesada, ela tende a se propagar mais lentamente. Como assim é a verdade, Rodrigo? No fundo, essa resposta do Alberto, eu acho que é mais ou menos esse o espírito mesmo. Ou seja, a gente vai ver que, de fato, as soluções ah, é, são do tipo x mais vt ou x mais ou menos vt, e isso daí a gente vai entender por que isso significa que você tem algo se propagando com uma velocidade c. A gente vai ver isso, realmente eu não falei muito bem ainda. Eu acho que talvez uma coisa que ajuda é que, no caso, isso aqui fica muito claro, no caso eletromagnético, no caso do eletromagnetismo. Magnetismo. Onde esse c é a velocidade da luz. Aqui não é a velocidade da luz, né? É a velocidade de propagação da onda. Isso, Luana. Aqui não é a velocidade da luz, né? Aqui C não tem nada a ver com. É diferente, digamos assim, de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Né? C é a velocidade de propagação das ondas na corda. Não tem nada a ver com luz. Beleza? Professor, Oi, Paulo. eu entendi a interpretação que o C é a velocidade de propagação da onda, né, e tal, mas assim, tipo, eu entendi como é que a gente chegou nisso, mas eu não entendi, assim, fisicamente, por que que a velocidade de propagação da onda na corda é a tração dividida pela densidade linear? Assim, Tá. tipo, como é que a gente explica essa relação? Tá, a gente vai explicar isso, acho que melhor só depois, o Paulo, quando a gente resolver essa equação. Então, a gente vai resolver ela e a gente vai. Ah, tá. Aí acho que vai ficar bem claro por que que o C é uma velocidade. Eu acho que nesse ponto, bastaria, assim, dizer que o C é uma constante. Né? C é uma constante que depende das propriedades da corda, digamos assim. O C é o que define a sua corda. Sua corda é definida por uma tensão e uma densidade. Né? Quando a gente vê a solução, a gente vai entender por que que esse C pode ser visto como uma velocidade. Eu vou até escrever aqui. Ah, tá. Vamos ver adiante.
Beleza? Mais perguntas, pessoal? Beleza. Vamos então agora falar sobre uma outra coisa que é muito interessante, que é a energia da corda. Então a gente vai ver que a onda ela carrega energia. E além disso, a gente vai ver que essa energia ela é uma constante de movimento. Movimento. E de t igual a E de zero. Ou seja, existe uma energia contida na onda e essa energia ela é uma constante do movimento. Isso é uma propriedade da equação de onda. Então, qual que é a ideia? Eu vou derivar a equação para a energia de duas formas. Então, eu vou fazer duas derivações. A primeira, ela é, digamos assim, ela é pragmática, no sentido que não vai ficar muito claro porque que eu vou fazer uma conta aqui, vai ser uma conta meio doidinha, e eu vou chegar num negócio que eu vou chamar de energia. E vocês vão falar assim, não, mas por que isso é energia, né? Por que você está chamando esse negócio de energia? Mas eu vou chamar de energia. E depois eu vou derivar isso mecanicamente. A gente vai ver que, de fato, isso é energia mecânica mesmo. É energia cinética mais potencial. Então, eu vou fazer essas duas derivações que eu acho que é interessante. Então, vamos lá. Primeira. A ideia é a seguinte. Então, eu vou começar com a equação de onda aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por ut, a primeira derivada no tempo, e eu vou integrar em dx. Tá? Então, eu vou escrever integral de 0 até L, utt, ut dx, igual a c quadrado, integral de 0 até L, u xx, ut dx. Tá? Ok, e o que eu vou fazer com isso? Agora eu vou fazer algumas manipulações aqui. Em primeiro lugar, eu vou olhar para esse cara que aparece aqui, ó. ut, t, ut. Isso daqui, ó, se você pensar um pouquinho, ele pode ser escrito assim, ó. Esse aqui é uma pequena malandragem, digamos assim, né? Ou seja, né, pensa comigo, o que acontece se eu derivo com relação ao tempo, a primeira derivada, o t, ao quadrado? Aí cai um 2, que cancela esse cara aqui, e fica a função vezes a derivada, né, pela regra da cadeia. Então, fica ut vezes utt. Né? Então, com isso, a gente vai obter ddt de integral de 0 até L de ut ao quadrado sobre 2 dx igual a c quadrado integral de 0 até L u xx ut dx. Certo? E aqui eu não estou me preocupando de mudar a ordem da derivada com a integral, porque a integral é em x e a derivada é em t. Eu estou supondo que tudo é suave aqui, etc. Então não tem problema. Ok? Perguntas? Tá, e agora o que eu vou fazer? Eu vou integrar por partes esse termo que sobra aqui. Então, eu vou integrar por partes, a integral é em x, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transferir uma derivada daqui para cá. Lembra, integrar por partes é transferência de derivada. Eu pego a derivada daqui e transfiro para cá. E o que eu ganho é um termo cruzado. Então, eu ganho um termo que é ux ut, avaliado entre 0 e L, menos integral de 0 até L, de ux u tx dx. Transferir a derivada aqui. Isso, é muito parecido, Rodrigo. É a mesma vibe. Só que nesse caso, a conceito de energia é até mais útil. Ele acaba sendo até mais útil, mas a gente vai usar também isso aqui para falar de unicidade. Uhum. Boa. Só que agora,
o que acontece? Olha só, aqui eu tenho esse U de x e U de t avaliado nas bordas. E eu vou supor, vamos supor, condições de contorno de Dirichlet. Porque eu quero a corda presa nas extremidades, né? Então, eu quero, na verdade, isso daqui, ó. Ou seja, eu quero a minha corda presa nas extremidades. Né? Então, vocês veem que esse termo aqui, ele, na verdade, vai ser zero, né? Ou seja, como esse termo aqui eu estou avaliando a função e a sua derivada, o de t nas extremidades, esse termo é identicamente zero. E, portanto, eu obtenho d dt como de integral u de t ao quadrado sobre 2 dx igual a menos c ao quadrado integral de 0 até L, ux, utx, dx. Isso, Giovanni, ou seja, como eu quero que a função em si seja zero aqui, né, a derivada no tempo também tem que ser zero nesse ponto. Porque, ou seja, se a função em si é sempre zero nas bordas, então a derivada no tempo também tem que ser. Não tem como ela mudar, né? Porque se a derivada fosse diferente de zero, então ela ia ser zero num instante, mas diferente de zero em outro. Faz sentido? Giovanni, tudo bem? Beleza. Então, agora, por último, eu uso o mesmo truque que eu usei ali. Ó. Eu escrevo isso aqui como sendo 1/2 do ddt de ux ao quadrado. Porque se eu derivar o x ao quadrado, cai duas vezes o x vezes o xt, ou o tx. Então, com isso, eu fico que ddt de 0 a L de ut ao quadrado sobre 2 igual a menos ddt de 0 a L de c ao quadrado, o x ao quadrado, sobre 2 dx. Então, vocês veem, aqui a gente encontrou uma coisa importante. A gente encontrou uma constante do movimento. Constante do movimento. Olha só, eu encontrei um negócio que o ddt desse cara aqui, ut ao quadrado mais c ao quadrado, o x ao quadrado sobre 2, é igual a zero. Então, isso aqui motiva definir. Isso, Arthur. Classe C2. É isso aí, Giovanni. A energia E de T como sendo 1/2 da integral de 0 até L de U de T ao quadrado mais C quadrado U de X ao quadrado dx. E aí a gente tem então que dE dt é igual a zero. Então, vocês veem, a gente consegue definir agora a energia contida na onda. Isso é muito legal, porque, ou seja, a onda tem energia, e essa energia ela é uma constante do movimento. Hã? Oi, Isabela, tudo bem? 3? Ok. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Foi sua gata. Beleza.
Peraí, Rodrigo? Não, então, como eu disse, essa aqui é uma derivação um pouco pragmática, né? Ou seja, em geral, grandezas conservadas, a gente chamou de energia ou de carga. No caso da equação do calor, não sei se você lembra, mas a energia lá não era conservada. Lá a gente tinha um dEdt que não era igual a zero. Mas a gente tinha uma outra grandeza que a gente chamava de carga, dQdt, que era igual a zero, que era constante de movimento. Então, de fato, eu não expliquei ainda muito bem por que assim, é justo chamar isso de energia, né? Mas a gente vai fazer isso agora fazendo uma outra derivação. Então, Giovanni, isso aqui, acho que a ideia que vai passar daqui a pouco é que isso aqui vai ser exatamente tipo isso daí que você está pensando, de um oscilador harmônico. A gente vai ver por que isso aparece. E eu concordo com você, é meio estranho aqui aparecer o ux ao quadrado, mas a gente vai ver o porquê, e como isso daqui está relacionado exatamente com isso que você colocou, com constante vezes x ao quadrado. A gente vai ver isso agora nessa outra derivação. Então, realmente, aqui eu chamei esse negócio de energia, mas eu não justifiquei muito bem por que é justo chamar isso de energia. Mas eu vou fazer isso agora na minha segunda derivação. Mas tudo bem os passos aqui, pessoal? Três um três nove. Ah, boa! Valeu, Márcio. Obrigado. Vou corrigir lá. Verdade. Então, para fazer essa segunda derivação, eu vou chamar isso aqui de uma derivação mecânica. Derivação mecânica. A gente tinha visto que a segunda lei, ela podia ser escrita como sendo ρ vezes ΔX, D2 UJ dt2, igual a T vezes ΔX, vezes UJ mais 1, menos 2UJ, mais UJ menos 1, sobre ΔX ao quadrado. Isso aqui é o que a gente tinha visto que na versão discreta do problema, né? Antes de tomar o limite. Então, oi, Alberto. Perfeito, Alberto. Então, isso daqui pode ser visto como sendo uma densidade de energia. Exatamente. Então, cada ponto da corda tem uma densidade de energia dada por isso daqui. Legal. Uhum. Perfeito. Boa. Então, olha só. Olhando para isso daqui, ou seja, é mecânica clássica. Isso daqui é física 1, ou seja, é segunda lei para um conjunto de partículas acopladas. Eu tenho várias partículas, né? Ou seja, eu tenho aqui N partículas acopladas. Né? Ou seja, é mecânica clássica. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que a energia, a gente imagina que ela vai ser uma coisa do tipo energia cinética, um meio de massa, ρ delta x, né? Isso aqui é massa, vou colocar entre parênteses aqui. Ρ delta x. Vezes velocidade uj ponto ao quadrado, mais uma certa energia potencial que depende de todas as minhas posições. Vocês veem, eu acho que o que talvez cause um pouco de confusão aqui é que a minha variável não é x, ela é u, né? Porque o x, ele é só um rótulo para a posição da corda. Então, deixa eu voltar aqui na minha figura que eu gosto. Só um minutinho. Deixa eu só pegar essa figura aqui. Então, vocês veem, o x, ele é só um rótulo aqui, né? Eu estou rotulando. Essa aqui é a partícula x1, x2, x3. A posição de fato que aparece nas minhas leis de Newton são os deslocamentos, o U1, o U2, o U3, o U4 e assim por diante. Né? Então, a ideia é que isso daqui agora vai ser uma energia potencial do sistema de N partículas.
Eu imagino que vocês estão fazendo mecânica clássica 1 agora, né? Muitos de vocês, não todos, mas muitos, né? Sim ou não? Não? Aqui sim, professor. Ah, é quinto semestre? É. Tá. Entendi. Mas, de qualquer forma, assim, vocês devem ter visto um pouco em Física 1 essa ideia, né? Que você tem uma energia potencial que depende das variáveis, x, y, z, de cada conjunto de partículas. Assim, tudo bem eu escrever isso daqui, né? Eu não falei quem que é o V ainda, quem que é essa função energia potencial, mas tudo bem eu escrever esse tipo de fórmula. Ou isso daqui tá meio misterioso. Tá, beleza. Beleza, fizeram com a Funchal, justo. Então, olha só. O que acontece aqui? A ideia é agora perguntar quem tem que ser esse V para que a força dê esse cara aqui, né? Então, a pergunta é assim, eu quero esse V, quero saber quem é V, quero encontrar V, tal que a força, que é menos a derivada de V com relação a UJ, seja igual a essa força aqui. Então, eu quero encontrar quem que tem que ser o potencial V. Lembra, a força, né? A força, ela é, deixa eu chamar isso aqui de FJ, é a força atuando na partícula J, é menos a derivada da energia potencial, né? A gente relaciona a força com a energia potencial dessa forma. Então, isso daqui tem que ser o T delta X vezes a força, ou seja, tem que ser esse cara que aparece aqui do lado. Então, a pergunta que a gente faz é qual que tem que ser o V para que, se eu derivar com relação ao J, eu obtenha isso. Eu vou falar para vocês qual que é a resposta. E aí a gente checa que faz sentido. A resposta é essa daqui, ó. É V igual a T sobre 2 ΔX, somatória em J, indo de 0 até N, perdão. O J mais 1 menos o J ao quadrado. Esse tipo de expressão, eu acho assim, eu acho esse tipo de conta muito, muito importante, porque eu acho que tem várias situações na física no futuro que vão aparecer contas parecidas. Então é por isso que eu estou gastando assim, um tempo para falar sobre isso, sabe? Eu realmente queria assim, que isso ficasse claro. Então vamos discutir isso aqui com calma. O que eu quero fazer? Eu quero checar que de fato, se eu pegar esse cara aqui e derivar, eu obtenho essas forças aqui. Mas antes de eu fazer esse check, tá clara a ideia, pessoal? Ou seja, tá fazendo algum sentido? Sim? Beleza. Se não tiver, por favor, me interrompam, tá? A gente pode ficar o tempo que precisar aqui, não tem pressa nenhuma. Então, qual que é a ideia? A ideia é que esse V, ele é uma função de todas as variáveis. Então, ele é uma coisa do tipo assim, ó. O que é essa somatória, né? Essa somatória é uma coisa do tipo o 1 menos o 0 ao quadrado, mais o 2 menos o 1 ao quadrado, mais o 3 menos o 2 ao quadrado, assim por diante. Tá? E agora o que eu quero fazer, eu quero calcular a derivada menos a derivada de V com relação a um certo UJ. Tá? Isso aqui é um pouco parecido com o problema que apareceu na lista 1, aquele que tinha que encontrar a série de Fourier como sendo um negócio de mínimos quadrados. Então, a ideia é que eu tenho um V que depende de várias variáveis. E eu vou derivar com relação a um deles. Então, para a gente ter em mente o que está acontecendo, suponha que esse J é igual a 2. Né? Tenha assim, o 2 como um exemplo. Né? Então, eu vou derivar essa função com relação à variável U2. Né? Onde que vai aparecer o U2? Aqui não aparece. No próximo termo aqui, que eu não escrevi, mas eu posso escrever também, não vai aparecer. Aqui é o 4 menos o 3. Né? Então, vocês veem que o U2 ele só vai aparecer em dois termos. Ele vai aparecer aqui e aqui. Então, eu vou ter menos
T sobre 2 ΔX. E aí, eu tenho, quando eu derivo o J, eu tenho um termo que é o J menos o J menos 1. Então, isso daqui dá 2 vezes o J menos o J menos 1. Já vou falar, Giovanni, só um minutinho. E eu tenho esse termo aqui, que é o J mais 1 menos o J. Então, isso daqui vai dar um menos 2, o J mais 1 menos o J. O sinal de menos vindo do fato de que eu tenho que derivar e tem esse sinal de menos aqui. Certo? Então, rapidinho, Alberto e Giovanni, já vou responder para vocês. Deixa eu só terminar aqui. Só vamos ver o que sai. Olha só, o 2 cancela, eu fico T sobre ΔX. E aí eu vou ficar com uj mais 1 menos 2uj mais o j menos 1. Ok. Peraí, vamos ver aqui. Então, começando aqui. Isso, Alberto. Ou seja, eu estou meio que contando a resposta, né? Eu acho que é uma hipótese absolutamente razoável que supor que essa força seja conservativa, e de fato dá para mostrar que né? É uma força conservativa, porque é uma força entre partículas, não tem por que não ser. E aí, a pergunta é uma espécie de engenharia reversa, ou seja, como é que eu construo uma energia potencial V tal que a força é obtida derivando essa energia potencial com relação à variável em questão? Essa é a brincadeira, ou seja, eu tenho que encontrar qual que é o V para fazer isso. Aí aqui eu já dei a resposta, e eu estou só checando mesmo. Eu estou só checando que de fato dá certo. Então, Alberto, não parece mágica, não. É que isso aqui é o tipo de coisa que requer alguma prática. A força, ela é linear nas variáveis. Então, o potencial V tem que ser quadrático nas variáveis. No fundo é isso. Ou seja, como a força é linear, o potencial tem que ser quadrático. A questão é só quais são os coeficientes. Essencialmente é isso. É uma força tipo oscilador harmônico, né? Você tem a expressão da força, que força linear é tipo oscilador harmônico, só que aqui em várias variáveis. Então, o V tem que ser uma coisa quadrática. Exato. Então, Rodrigo, ele depende. Isso é mais uma questão de como é que eu escrevo esse cara aqui, né? Ou seja, eu podia escrever isso aqui como sendo o J mais 1 menos o J, ou o J menos 1 menos o J menos o J menos 1. Na verdade, aqui o certo é escrever esse cara como indo até N menos 1. Porque aí eu tenho exatamente todos os termos aqui da somatória. Ou seja, é mais fácil pensar nessa expressão, né? Acho que isso aqui é mais claro. Ou seja, você tem todas as diferenças possíveis aqui que você pode ter. Tudo bem, pessoal? Faz algum sentido? Ficou alguma dúvida? Não respondi alguma pergunta? Verdade, Giovanni. Verdade. E se J igual a zero? Aí não tem problema, né? Porque basta a gente lembrar que as condições de contorno de Dirichlet simplesmente significam que U de zero igual a U de N igual a zero. Então também vale a mesma expressão. Ou seja, basta lembrar que tem esse cara aqui é igual a zero. Luana, desculpa, onde que seria o J mais 1? Aqui? Aqui é o J mais 1 menos 2 o J mais o J menos 1. Entendi. É que acho que tem esse menos aqui, né? Ou seja, tem esse menos com esse menos dá mais, não é isso? Eu coloquei esse menos para dentro. Acho que foi isso, não foi? Isso, ou seja, esse menos eu não mexi, né? Menos del V del UJ. Entendi. Boa, Luana. Peraí. Boa. Peraí, deixa eu ver se eu estou fazendo bobagem aqui.
Não, acho que está certinho. Ó, eu fiz menos del V, del J, porque eu quero isso daqui que é a força, né? Isso daqui vai ser... Tem esse menos que eu tinha colocado aqui, e aí eu derivei esse cara que estava aqui. Aí, esse menos aqui eu incorporei, mas esse menos continua. Então, acho que está ok, né? Beleza. Oi, Rodrigo. A derivada essa daqui... Beleza. Então, é mais fácil pensar nisso daqui como sendo a derivada para um J específico. Então, qual seria, por exemplo, a derivada com relação ao 2? Então, o 2 apareceria aqui e aqui. Aí, aqui eu fico com 2 vezes o 2 menos o 1. E aqui eu fico com menos 2 vezes o 3 menos o 2. O menos é porque eu tenho esse sinal de menos aqui também. Beleza? Então, vocês veem que esse resultado que a gente obtém para a força, de fato, bate com o que a gente tinha antes aqui desse lado direito. Então, ou seja, essa fórmula que eu coloquei aqui, de fato, está correta. Então, com isso, a gente agora pode escrever qualquer expressão de energia. A gente pode escrever energia como sendo somatória de ρ delta x uj ponto ao quadrado sobre 2, mais esse v aqui que a gente tinha escrito. Então, mais somatória em j de t sobre 2 delta x vezes o j mais 1 menos o j ao quadrado. E agora eu vou simplesmente manipular isso aqui um pouquinho. Eu vou colocar a somatória na frente de todo mundo, eu vou colocar um ΔX na frente de todo mundo. Então, vou fazer assim, ó, na verdade. Eu vou colocar um meio aqui e um ΔX aqui. E eu vou deixar o que sobrou aqui. Então, sobrou ρ uj ponto ao quadrado. O sobre 2 já está lá fora. E sobrou esse cara aqui, ó. Como eu coloquei um ΔX em evidência, eu vou ter o J mais 1 menos o J sobre ΔX ao quadrado vezes T. Oi, Thiago. Boa, você me pegou. A somatória, teoricamente, deveria ser até N menos 1 aqui, né? Mas agora eu estou interessado no limite ΔX tendendo a zero. Então, eu estou sendo meio desleixado. Você tem razão, ou seja, a somatória eu tenho que somar até N menos 1 aqui. Mas, no final das contas, eu vou tomar o ΔX tendendo a zero, então isso não vai fazer diferença. É mais fácil escrever isso daqui como sendo uma somatória só até N. Né? Uma outra forma de fazer isso, no fundo, tudo bem, é isso, Thiago. Você realmente tem isso daqui. É que não faz diferença quando o ΔX vai a zero. Se eu quisesse um cara que realmente fosse discreto, isso faria diferença, mas como eu quero agora esse ΔX limite do contínuo, não vai fazer diferença. Boa? E por que eu estou escrevendo tudo isso? Porque eu quero agora que vocês olhem para isso e vejam uma soma de Riemann, né? Lembra lá de cálculo 1? A integral de f de x dx era o limite... Deixa eu colocar, peraí. Mais para cá. Era o limite de ΔX tendendo a zero da somatória em j de um f de xj vezes ΔX. Então, aqui eu tenho exatamente isso. Isso aqui está exatamente na forma de uma soma de Riemann. Ou seja, o ΔX vezes uma função aqui, a fxj. E quem que vai ser essa função? Aqui eu tenho a derivada com relação ao tempo, e aqui ó, eu tenho a derivada com relação ao espaço. Isso daqui, né, é del uj, desculpa, melhor, o x, né? A derivada com relação a x. Então, agora, no limite ΔX tendendo a zero, a energia vai ficar exatamente 1 meio da integral de 0 até L de dx de ρ uj, ut ao quadrado mais t ux ao quadrado. Ok?
Então, ou seja, isso aqui é uma derivação da equação para energia, puramente mecânica, né? Então, isso aqui é puramente mecânico. Tá? Dessa derivação, fica também bastante claro que essa energia tem que ser uma constante do movimento, né? Ou seja, aqui a gente está falando de um problema que não tem atrito, é um conjunto de partículas interagindo, então a energia simplesmente é cinética mais potencial, né? Ou seja, forças conservativas apenas. Né? E isso dá para a gente ter uma visão microscópica do que é a energia na corda. Se vocês olharem, isso aqui não está exatamente igual à expressão da energia que a gente tinha escrito antes, né? Eu vou voltar aqui, ó. A expressão que a gente tinha escrito era um pouco diferente. Né? Então, para ser preciso, na verdade, isso daqui nem é energia, porque se você fizer análise dimensional, você vai ver que isso daqui não tem dimensão de energia. Né? Mas a gente pode deixar as duas parecidas se a gente escrever assim, ó. Se a gente escrever E como sendo ρ sobre 2, integral de 0 a L, de dx ut ao quadrado mais c ao quadrado ux ao quadrado. Porque eu tinha que c ao quadrado era t sobre ρ. Então, você vê que essa fórmula aqui, tirando esse ρ, é essencialmente o que a gente tinha antes. Né? Então, isso daqui, estritamente falando, é energia. É que, na prática, a gente não liga para o ρ. Na prática, o ρ é só uma constante. Né? Então, é muito comum a gente chamar de energia, ou seja, se você vem em qualquer lugar, as pessoas vão falar, a energia da corda, ela é isso daqui. Apesar de, estritamente falando, isso daqui não tem unidade de energia. Mas a gente não liga muito, porque apesar de não ter unidade de energia, é só, ou seja, ainda é a energia, só que tem um ρ aí na frente. Oi, Alberto. Não, é perfeito, Alberto. É isso aí. Ou seja, o espírito é exatamente esse. Assim, você tá acertando em cheio aí. Ou seja, você vê que a densidade, a massa aqui, né? Ou seja, a massa tem a ver com a densidade. E esse T tem a ver com a elasticidade, né? Ou seja, tem a ver com a tensão, que é o que diz o quão elástico é o seu meio. Então, a energia potencial tem a ver com a elasticidade, a energia cinética tem a ver com a derivada no tempo e com a massa. Perfeito. Isso, tipo isso. O T sobre ΔX, ele é essencialmente o K da constante elástica. Né? Então, isso de fato é como a gente modela vibrações mesmo, de uma mola ou de qualquer sólido, né? Uma mola, no fundo, a mola que vocês aprendem lá em mecânica clássica, ela é feita de um sólido. Né? Então, a vibração da mola, no fundo, são as vibrações das moléculas do sólido, que tem a ver exatamente com as propriedades elásticas do sólido. Aqui eu estou fazendo para uma corda vibrante, mas nas notas tá feito também para uma barra sólida. É a mesma conta, a conta é igualzinha. Né? Então, você vê que, ou seja, é exatamente assim que microscopicamente a gente modela as vibrações de um sólido. Beleza, pessoal? Mais perguntas? Maravilha. Então, agora a gente tem a energia aqui da mola e a gente tem a equação de onda derivada. Agora a gente pode começar a resolver ela e ver o que acontece. Mas mais perguntas sobre essa questão da energia? Show! Então vamos começar a discutir a solução da equação e a gente termina na próxima aula. Então vamos falar agora sobre a solução da equação de onda em 1D. Então, ó, o problema que a gente vai tratar agora é esse daqui, ó. C ao quadrado UXX.
eu vou considerar as condições de contorno de Dirichlet. E eu vou considerar condições iniciais, U de x0 igual a f de x, ut de x0 igual a g de x. Então, isso daqui é Dirichlet. Isso daqui são duas condições iniciais, pois a EDP é segunda ordem em T. Certo? Então, esse é o problema da equação de onda que a gente vai tratar. Equação de onda, condições de Dirichlet, condição inicial para o U, condição inicial para a derivada do U. Bom, a solução aqui é moleza. A gente já fez isso 500 vezes. É separação de variáveis, é o mesmo exercício de sempre. Então, a solução é supor uma coisa assim e plugando isso. Esse T, né? Desculpa. Agora aqui, vocês vão ter que me perdoar. Esse T aqui não tem nada a ver com o T que a gente tinha antes, né? É só uma função de T, não tem nada a ver com a tensão de antes. Agora, você vê que a equação de onda, talvez deixa eu só comentar isso, né? A equação de onda, ela só depende do C, ela não depende individualmente do ρ e da tensão. Ela só depende desse C aqui, a constante que importa é o C. Então, aqui não tem mais ρ e não tem mais tensão, é só o C mesmo que aparece. Então, plugando isso daqui na equação de onda, eu fico com x, t dois pontos, igual a c ao quadrado t, x duas linhas, e, portanto, t dois pontos sobre c ao quadrado t tem que ser igual a x duas linhas sobre x, tem que ser igual a uma constante de k ao quadrado. O que me dá x de x, x duas linhas, igual a menos k ao quadrado x, e t duas linhas, igual a menos c2k2, t dois pontos, perdão. Tá bom, eu vou colocar um y então, ó, Alberto, beleza, um y de t aqui. Vamos lá, a pedido do Alberto aí. Y dois pontos, y, boa. Isso, Rodrigo, isso, ou seja, o potencial só depende da diferença de altura, né? Ou seja, são as diferenças de altura entre cada átomo da corda e o seu vizinho, exatamente. Boa. Bom, essa equação aqui, né, a parte espacial, x duas linhas igual a menos k ao quadrado x, ela tem que estar sujeita às condições de contorno, aqui, e, portanto, a solução vai dar aquilo que a gente já viu 1 milhão de vezes, x de x vai ser do tipo seno de um kn x, onde n, ou de k, perdão, é nπ sobre L, e esse n é 1, 2, 3, etc. E a solução da parte temporal vai dar y de t igual a uma certa constante cosseno de c knt, mais uma outra constante seno de cknt. Onde a n e n são constantes. Ok? Portanto, a solução geral vai ser U de x e t igual a somatória, n indo de 1 até infinito, a n cosseno de cknt mais bn seno cknt seno knx. Aqui eu esqueci de dizer, né? Você poderia também ter usado exponenciais complexas, não tem problema, tá? Mas acaba sendo um pouco mais conveniente nesse caso usar senos e cossenos, já que a solução no final do dia é real. E agora, por último,
a gente coloca as condições iniciais. Então, U de x e 0 é igual somatório em n, a n seno de knx, isso daqui tem que ser igual a um f de x, e o t de x e 0 vai ser somatório em n. Então, aqui vocês podem, talvez, me ajudar aqui, né? Ou seja, eu tenho que derivar e depois colocar t igual a 0. Então, aqui eu derivo, aparece um seno, mas é quando eu coloco t igual a 0, esse termo morre. Aqui eu derivo, aparece um cosseno, então ele sobrevive. Fica c kn bn seno de knx igual a g de x. Então, bn igual a 0? Não. Não dá igual a 0 não, né? Vai dar... Vocês veem que eu posso até colocar aqui do lado, aqui, ó. Eu vou ter que o AN vai ser o coeficiente de Fourier da condição inicial f de x. E o Bn, na verdade, essa combinação aqui, né, CKN-Bn, vai ser o coeficiente de Fourier de g de x. Então, o Bn não é exatamente o coeficiente de Fourier, seno, mas é isso daqui. Ah, isso aí. Beleza? Então, a solução está dada por isso daí, ó. A solução é dada por esse cara aqui, onde as constantes AN e BN são determinadas por isso daqui. Isso daqui, então, é a solução da equação de onda. Tá? Simples, tranquilo, sem estresse. Ok? Essa parte aqui eu fui um pouco rápido, tá, pessoal? Se vocês não ficaram confortáveis com o que eu fiz aqui, eu recomendo fortemente, assim, darem uma passada, qualquer coisa a gente discute, eu discute na monitoria, mas é porque os passos aqui são muito parecidos com os passos que a gente já fez antes na equação do calor e na equação de Laplace. Então, eu meio que fui rápido né, neles. Mas aí qualquer coisa vocês vão me falando, tá? Ou seja, é importante entender esses passos, isso é importante. Boa, Lucas. Eu pulei isso aqui, né? É porque aqui eu já sabia que eu ia cair exatamente nessa equação aqui, ó. Nessa equação aqui. Então, essa equação aqui, a gente já viu que a solução tem essa cara. Então, não precisei tomar o cuidado com a constante K, porque eu já meio que sabia que eu ia cair nessa equação. Tá? Mas, a princípio, sim, eu devia ter tomado o meu cuidado aqui com a constante K. Beleza? Então, olha só, eu tenho até um exemplo aqui. Vamos colocar? Ó, então, esse daqui é um exemplo. Isso aqui seria para... Deixa eu ver aqui o que eu usei. Eu usei f de x igual a x vezes x ao cubo menos 2l ao quadrado x. Não, lx ao quadrado mais l ao quadrado. Não. É l ao cubo, perdão. E g de x igual a x, l menos x. Então, eu não sei, vocês estão vendo aqui esse cara andando, né? Imagino. Famoso GIF. É o bom e velho GIF. Então, vocês veem que a ideia é mais ou menos essa, né? Ou seja, eu tenho aqui, esse aqui é o x, perdão, esse aqui é o u, tá? E aqui, então, está a solução, ela fica subindo e descendo. Cada vez que eu encosto aqui, ele para. Aí eu solto, ele volta, eu não sabia disso. Eu encosto, ele para. E aqui está a solução em termos ou seja, no plano x e t. Então, ou seja, ainda bem, né? Como a gente gostaria, a solução da equação de onda oscila que nem uma onda. Né? Ainda bem. Seria muito bizarro se não fosse isso.
né? E vocês veem que isso aqui é dramaticamente diferente do caso da equação do calor, né? A equação do calor, as coisas sempre eram amortecidas. Você tinha um comportamento que ele tinha os senos em x, né? Tinha aquela parte oscilatória no x, mas no tempo t era sempre exponenciais decrescentes. Então, a equação do calor, você começava numa condição e ela relaxava para um estado estacionário. A equação de onda, não. Ela começa numa condição e ela fica oscilando para sempre. Não tem atrito, né? Então, é isso que você observa numa corda vibrante. É claro que você pode até argumentar que essa oscilação aqui, né, está meio grande, assim, ou seja, a gente tinha feito uma hipótese de que a gente estava pensando em pequenas oscilações, né? Isso aqui está meio brutal aqui, ou seja, o negócio está subindo um monte aqui. Mas isso aqui tem tudo a ver com um fator que eu posso colocar aqui, né? Eu posso colocar um fator F0 aqui, um fator G0 aqui, que esses caras são pequenininhos. Então, isso aqui é o U nas unidades desse F0 e desse G0. Ou seja, ajustados para que isso daqui seja uma vibração pequena, né? Isso, Arthur, perfeito. Tem tudo a ver com a ordem da EDP. Ou seja, lá era uma EDP de primeira ordem, era amortecida. Aqui é uma EDP de segunda ordem, as coisas oscilam. É incrível isso, né? Ou seja, você só muda um pouquinho o que parece ser uma mudança mínima na EDP, mas isso muda completamente a física. Isso é um exercício interessante, olhar para uma EDP e tentar entender os tipos de soluções que ela permite. A equação do calor nunca vai permitir uma coisa desse tipo aqui. Não só isso, Rodrigo, teve também a hipótese não só o Δx foi pequeno, mas teve aquela hipótese de oscilação transversal, né, que a gente estava supondo que a oscilação ela era tal que só tinha uma força vertical. Então, teoricamente, isso daí também implica que você tem que ter pequenas oscilações. Ou seja, as hipóteses que estavam lá atrás, de que a tensão, por exemplo, era homogênea, né? Tinha isso daqui, quer ver se eu voltar aqui? Principalmente essa hipótese aqui, ó, essa daqui, né? Ou seja, que você tem uma tensão só que define a corda. Tem também uma outra hipótese que o Gabriel levantou sobre a massa, né? Foi uma outra hipótese aqui, ó, de dizer que a massa é ρ delta x. Ela não é bem ρ delta x, né? Ela é ρ vezes delta L, onde L é o comprimento da corda. Então, tinham vários aspectos ao longo da derivação que eu sempre fui supondo que era pequeno. Parece que tem um deslocamento em x. Interessante, Giovanni. Assim, se tem, claro, né, é uma questão do gráfico, né, que tem a ver com a coisa gráfica aqui, mas não era para ter, não. Beleza, pessoal? Perguntas? Eu parei por aqui. Relaxante, né, Matheus? O programinha que eu usei para fazer isso, ele está em Python, tá? Eu acho que para fazer esses GIFs assim, o Python é melhor que matemática, apesar que matemática também faz. Eu acabei fazendo em Python. Eu vou disponibilizar também. Dá para você colocar qualquer condição inicial que você queira ali e ver o que acontece com o de x. São duas coisas, né? Eu acho que Oi, Alberto. Oi, Alberto, vamos conversar depois por e-mail, tudo bem, acho que é justo isso daí. Eu vou pensar um pouco, vou até tirar uma foto aqui do seu comentário para não esquecer, depois a gente vê, depois eu te mando e-mail, tá bom, Alberto? Vera, você tem perguntas? Não, professor, eu só quero, eu não sei clicar aqui no meu celular para aparecer, né, com quem o senhor está falando, que eu quero permitir, tirar foto, não sei, tirar foto. Bom, acho que agora eu estou aparecendo aí. Tá sim. Tá, então eu só quero agradecer, certo? Foi dia do professor, agora quinta-feira passada,
certo, deixa eu tirar o óculos que eu fico melhor na foto. E agradecer por todas essas aulas caprichadas, eu tenho todas essas aulas, que nem tudo isso e aquilo, que era, né, que eu não conheço o senhor pessoalmente. Se eu vi no IFE, uma vez ou outra, ao longo desses 7 anos que eu fiz licenciatura, estudei também bacharelado, tá? Eu não ouvi. Eu quero agradecer muito por suas aulas e essa paciência que o senhor tem em explicar detalhadamente. Eu acho que todos os meus colegas também estão concordando comigo. Ah, legal, Tá? Vera. Obrigado. Eu agradeço do fundo do coração. Obrigado mesmo. Eu adoro ensinar para Por vocês tudo. aqui. Esse curso é ótimo, vocês são uma turma ótima. Então, faço com muito prazer. Tá. Obrigada, viu? Obrigado. Oi, Luana. Se eu me sinto sozinho, você nunca vê ninguém, não, eu me fecho aqui, né? Eu me tranco aqui, não tem como. A única pessoa que pode ficar aqui nesse quarto é o Meleca, meu cachorro. Valeu, Lucas. Valeu todo mundo, gente. Obrigado, Pedro. Ah, entendi, entendi. Legal, gente. Eu acho que abrir a câmera é sempre bom mesmo. Valeu, gente. Então, acho que por hoje é só. Se tiverem mais dúvidas. Valeu, valeu, Alberto. Eu sei que tá difícil. Quarentena não é fácil para Aguarda ninguém, não. mais um pouquinho, que são 96 querendo lhe agradecer. Ah, não, tenho o tempo todo. Tá bom? Valeu, gente. Valeu, Obrigada, Márcio. professor. Valeu, Vero, de novo. Valeu, Thiago, todo mundo. Obrigadão. Valeu, gente. Até mais. Ô, Rafael, eu acho que a nota, ela tá no E-Disciplinas, né? Valeu, Pedro. Valeu, Arthur. Rodrigo, claro, pode tirar. Então, professor, na questão. Tá, agora eu não vou lembrar o número, mas é sobre a questão que. Deixa eu pegar o número melhor, né? Do que falar assim. Calma aí, eu vou abrir aqui rapidinho. Tá bom, vamos lá. Questão número 6, que é a gente está analisando a solução da equação de Laplace. E Uhum. aí, na A, a gente tem Ly semi-infinita, né? Você coloca Uhum. Ly indo para infinito. Nas notas e na aula, você fez primeiro. Você achou primeiro a solução considerando que o U de x e Ly seria zero. Aí você desenvolve lá por seno hiperbólica e tal. Só que, nesse caso, ele pergunta antes, né? Se ela, a pergunta dela ser semi-infinita é antes do que para o caso em que seria zero, Uhum. né? Então eu fiquei um pouco na dúvida se eu tenho que fazer o mais geral possível na A e depois jogar para infinito, o Ly, ou já faço isso antes, assim? Porque se for antes, eu não consegui pensar num jeito de fazer isso. Tá. Então, eu coloquei nessa ordem, assim, tanto faz, ou seja, do jeito que você preferir. Ou seja, dá para fazer completo, que nem senos hiperbólicos, etc., e depois tomar o limite. Mas também dá para fazer antes. No fundo, a questão é que você tinha soluções que eram do tipo e elevado a ky e e elevado a menos ky. E aí, essencialmente, o argumento é que se a solução ela tem que ir para infinito, as exponenciais crescentes não podem existir. Então, e elevado a ky tem que ser zero. Isso facilita um pouco a conta. Mas, assim, era só mais para explorar. Ou seja, se você quiser fazer do jeito que foi feito em sala, não tem problema. Tá, entendi. Mas aí, tipo, é porque o jeito que é feito em sala meio que já responderia a B, de certa forma, né? Aí eu E fiquei um pouco na dúvida. é verdade, é verdade.
Não tem problema, seja, você pode fazer a conta e depois falar da A e depois falar da B. É verdade, isso daí fica um pouquinho fora de ordem. Tá, ok, então, beleza. Valeu, Beleza? professor. Bom, pessoal, mais perguntas? Ok, se não é isso aí, gente. Brigadão mais uma vez, até quinta.